Com a paz do Senhor. Glória a Deus, irmãos. Como a gente vai pregar um tempo maior, irmãos, vamos ficar sem a máscara, mas estamos tomando todas as precauções que são necessárias, né? Bendito seja o nome de Jesus para todos sempre. Estamos felizes nesta noite de estarmos na casa de Papai do Céu. Aqui ouvimos já coisas gloriosas da parte do Senhor. Quando nós vemos uma homenagem dessa, nós sabemos, se aqui na terra, entre nós humanos, que somos falhos, temos esse reconhecimento, imagine a festa no céu, por um servo fiel que descansa no Senhor. E é essa a nossa confiança, e aí essa dor se converte em alegria dele estar guardado no Senhor. E é por isso que nós, cada dia, estamos confortados. Assim como o irmão Grimberg, nós também, talvez cada um de nós tenha alguém próximo que nesta pandemia nos deixou. Aqueles que estavam seguros com Cristo, eles tiveram a mudança do endereço. A situação mais difícil é para aqueles que não conheceram ao Senhor e não tiveram esta oportunidade. Mas nesta noite Deus colocou uma palavra, quando o primeiro culto da família após o nosso retorno. Estamos felizes. Minha esposa ficou em casa com as crianças, que eu tenho 2 crianças pequenas, e aí nesse período a gente fica intercalando para um vir e o outro fica com as crianças. E Deus colocou no nosso coração, irmãos, vou pedir para todos nós abrirmos Salmos de número 145, que diz que a bondade, grandeza e providência de Deus. Estávamos perguntando ao Senhor uma palavra, o irmão Genilson ligou essa semana, disse: irmão Sandro, vai ser o culto da família, eu dirijo o culto, o irmão prega. Eu disse: amém. E chegou quarta, quinta, sexta, e aquele silêncio que ele falou que Deus às vezes faz conosco. Eu falei: Jesus, o que é que eu vou falar? E chegou ontem, nós estávamos à noite ali com os jovens, uma bênção. Deus nos deu um presente ontem de falarmos um pouco da volta do cativeiro do povo, quando começa lá a reconstruir o templo. E foi um momento muito especial ontem com a classe dos jovens, ontem à noite. E o nosso coração estava já com muito fulgor e de alegria de podermos falar de novo, de expressar de novo o quanto Jesus é bom, como aquele povo sofreu, mas voltou, aquele povo chorou, adorou, e como nós estamos aqui nesta noite, de volta para adorar e exaltar ao Senhor. E aí, quando foi hoje de manhã cedo, o Senhor tinha colocado, e quando eu dei umas 5h30, eu digo: Jesus, eu fui orar, que eu já estava meio batendo desespero, o que é que eu vou falar? Eu falei: vou falar sobre o fruto do Espírito, que eu acho que nós estamos precisando muito exercitar, o amor, a mansidão, essa pandemia toda, essas coisas que a gente escuta, de tanta coisa para lá e para cá, está precisando a gente pegar do bisaco ele. Quando eu levanto, que eu começo a orar, umas 5h30, minha esposa levanta. Aí eu lembrei quando a irmã Elisama fez a prova com Deus. Minha esposa levantou e disse assim: fale sobre o Salmo 145. E naquela hora o meu coração despencou assim de paz e choro, porque eu senti que certamente Deus tem uma palavra para nós nessa noite, nesse aspecto. Glória a Deus por isso. O Salmo 145, a gente vai correr só um pouquinho por causa do horário, irmão, mas vamos lá. Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza é inescrutável. Uma geração louvará as tuas obras, a outra geração, e anunciará as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. E se falará da força dos teus feitos terríveis, e contarei a tua grandeza. Publicarão abundantemente a memória da tua grande bondade e cantarão a tua justiça. Piedoso e benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Todas as tuas obras te louvarão ao Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da tua glória, do teu reino, e relatarão o teu poder, para que façam saber aos filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino. O teu reino é um reino eterno, o teu domínio estende-se a todas as gerações. O Senhor sustenta a todos os que
caem e levanta todos os abatidos. Os olhos de todos esperam em ti e tu lhes dás o seu mantimento a seu tempo. Abres mão e satisfaz os desejos de todos os viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e os salvará. O Senhor guarda todos os que amam, mas todos os ímpios serão destruídos. A minha boca entoará o louvor do Senhor e toda a carne louvará o seu nome para todo o sempre. A igreja pode dizer? Amém. Louvado seja Deus por isso, irmãos. O salmista Davi, nesse salmo, ele começa fazendo uma coisa muito linda, que ele começa enaltecendo a Deus. Ele começa engrandecendo a Deus por tudo que ele faz. E a gente continua, tem um hino que ele diz, muito feliz, que ele diz, se Deus fizer, ele é Deus. Mas se ele não fizer, ele continua sendo Deus, irmã Eleni. Porque ele é Deus sobre todas as coisas, né? Quando a gente olha, quando eu lembro, lendo esse salmo, nós lembramos da realidade de que Deus é digno de ser louvado. Nesse versículo 3, quando o Senhor diz, grande é o Senhor. Muitas vezes nós entramos na oração, nós sentamos ou conversamos com Deus, ou caminhamos, e nós começamos a conversar com Deus, e nós temos sempre um pedido, nós temos sempre algo para falar. Mas é sempre bom nós também reservarmos aquele momento em que nós engrandecemos a Deus pelo que Ele representa para nós. E aí, quando a gente lê todo esse salmo, o primeiro destaque que eu faço aqui, irmãos, é que o salmista ele exaltava a Deus pela sua majestade. Deus é soberano em tudo aquilo que Ele faz, irmãos. Bendito seja o nome de Jesus para todo sempre. A majestade dele é exaltada e louvada quando nós olhamos em outros trechos dentro de Salmo mesmo. Nós vemos o salmista exaltando a Deus. E olha que, teoricamente, se fosse num contexto hoje, eu podia dizer que ele sofreu bullying. A gente diz assim, mas o bichinho do Davi sofreu bullying. Ele lá na casa dele era o menor, era o que cuidava, era o ruivo, era diferente. Era, como era, pastor? Sassará, como diz lá em São Tomé também diz assim, pastor. Ele era lá o ruivozinho, o sassará, então já era diferente também. Então ele teria todas as razões para ser uma pessoa revoltada. Mas você via nas atitudes de Davi, irmãos, passou isso em casa, pega o rei Saul que ainda quer matá-lo, ele foge por terra, se esconde em caverna, mas quando a gente olha os salmos, ele diz, grande é o Senhor. Ele exalta, ele diz, as dificuldades elas sobrevêm, mas Ele é Deus e está acima de todas as coisas. Os irmãos que aqui passaram foram muito felizes quando dizem, são dores, materialmente falando, muito grande a dor da morte. Nunca estaremos preparados para isso. Deus até conhece, que como a irmã Elisama falou, deu sonho para um filho, deu para outro. Deus até ameniza, mas nunca estaremos preparados nem de um filho para um pai, nem de um pai para o filho. Um dia como hoje, ele se soma a 364 dias que eu devo honrar e bendizer ao Senhor e honrar aos meus pais. Hoje é o dia mais comercialmente, né, que a gente tira para dar um presente, para festejar. A turma da cesta do café da manhã ganha um dinheiro bom hoje, mas ele é somado com 364 dias, que a gente deve dizer, porque chegará a oportunidade, como muitos não têm mais como dizer face a face, e vai resgatar apenas na memória o que o seu pai representou. Então vamos sempre, todos os dias, fazer isso. Então Davi tinha isso, irmãos. Com todas as adversidades que ele tinha, mas ele engrandecia o nome do Senhor para todo sempre. Quando a gente olha aqui, vamos ver. Vamos sair um pouquinho do livro de Salmos, eu vou pedir só ajuda no nosso irmão, e vamos para o livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 6,
que a gente vê que o quanto Deus, a majestade do Senhor é grande. Ele diz assim: e havia diante do trono um mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais, cheios de olhos por diante e por trás. Pode passar mais um pouco, por favor, até o versículo 11. E o primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um bezerro, o terceiro animal com o rosto como de um homem, o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais, irmãos, tinham cada um em si 6 asas e ao redor por dentro estavam cheios de olhos. E não descansavam de dia e de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E toda a casa enchia-se de glória. A majestade de Deus, ela não era só no tempo presente. Quando a gente olha no tempo antigo e aí quando a gente fala do Apocalipse, a gente está lembrando que foi a visão que João teve, que Deus mostrou para ele e via a majestade de que era Deus. Deus tem que ser Senhor na nossa vida. A situação só muda na nossa casa, no nosso trabalho e na nossa vida, quando eu não apenas coloco Ele por palavras, mas eu o atribuo e eu deixo Ele como Senhor na nossa vida, Senhor na nossa casa. Que as nossas decisões sejam baseadas naquilo que Deus quer para nós. Nós temos algo, irmãos, e talvez nesse período mais de estarmos confinados, isso forte, de nós entregarmos algo para Deus e com a outra mão, a gente falando, mas eu entreguei ao Senhor, mas a gente, de uma outra forma, a gente vai e puxa de volta para nós. Mas nesta noite Ele diz que Ele é grande, glória a Deus por isso. E assim como os seres que o adoravam, que dizia: Santo, 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 Ele é o mesmo que está conosco também nos nossos dias. Quem pode glorificar o nome do Senhor por isso? Então, a primeira coisa que a gente vê aqui no versículo 3, irmãos, é que é a sua majestade. Ele engrandecia, o Salmo 45, o salmista engrandecia, porque Deus apresentava ele na majestade que ele era devida. Quando nós vamos lendo, nós vamos ver que nesse mesmo Salmo, nós vamos ver no versículo de número 3 e no versículo de número 6 que diz assim: grande é o Senhor e muito digno de louvor, e sua grandeza inescrutável. E no versículo 6 diz: e se falará da força dos teus feitos terríveis, e contarei a tua grandeza. Bendito seja Deus. Ele exalta porque além dele ser majestoso, Ele exalta porque Ele é grande. Glória a Deus. Quando nós olhamos lá em Isaías, a gente está olhando os Salmos, a gente olhou para o futuro, que olhou no Apocalipse, e agora nós vamos voltar um pouquinho, vamos lá. Isaías 66, versículo 1, que diz: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Deus estava dizendo: todo este infinito, todo este céu é o meu trono, e a terra é como se fosse o banquinho dos meus pés. O teu Deus, Ele é grande, glória a Deus. Deus de guerra, Deus de vitória, Deus que não nos desampara, Deus que trabalha e que na hora não entendemos, mas depois juntamos as peças do quebra-cabeça e entendemos. E o desenho que é formado é que Ele é majestoso e Ele é grande. Glória a Deus. Todos os dias temos a nossa experiência com Deus. O simples ato, eu tenho 2 filhas, uma de 8 e outra de 6 anos. Nós fazemos o culto doméstico diariamente. E na última parte do nosso culto, eu disse: minha filha, vamos aprender todos os dias que cada um de nós vamos agradecer de pelo menos uma coisa que nós fizemos. E é bonito que a minha pequena de 6 anos, é bem graciosa, ela disse: aí nós rodamos, eu agradeci pelo dia do meu trabalho, minha esposa agradeceu também pela empresa do pai dela, a minha primogênita agradeceu pela escola, e quando chegou na pequena, ela partiu assim: papai, eu quero agradecer por 3 refeições que o Senhor nos deu.
para uma criança de 6 anos, irmãos. É isso que nós temos que cada dia colocar nos nossos filhos. Nós vamos ver lá na frente que era isso que o salmista dizia, que na geração eu tenho que repassar. Quando Deise estava aqui lendo, e ela fez a menção aos pais, mas ela olha para a câmera e ela faz assim: Samuel Crispim não está aqui do meu lado, mas o meu pai, Samuel Crispim. Isso é o repasse que a gente tem em casa. É o espelho que nós vemos em casa. Árvore bonita, irmãos, é aquela que dá fruto. Cajueiro é lindo com caju. Ele sem o caju que solta as plantas e a gente tem vontade de cortar ele. Mas ele na estação própria é muito bom. Sejamos frutos da nossa casa. Bendito seja Deus. Primeira coisa que o salmista engrandecia, pela sua majestade. Segunda coisa que ele engrandecia, porque ele era grande. O irmão Isná é alto, mas Deus é grande. Além de alto, ele é grande. E é por isso que nós temos que exaltá-lo todos os dias. O salmista, aqui no versículo 8, ele diz: piedoso e benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia. O salmista aqui o reconhece pelo caráter que Deus tem. Quais são os atributos que a gente pode elencar nesta noite, desses atributos de Deus? Deus, irmão Alexandre, é bondoso. Glória a Deus. A bondade de Deus estende-se, irmãos, não tem limite. Ele é misericordioso. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Irmã Eleni, é só a gente lembrar que na hora do sim, como o irmão Genils falou, nós estamos com um sorriso, como tinha um pastor meu que dizia assim, orelhal, vai de uma orelha a outra. Mas na hora do não, a gente já não quer ir para a igreja, a gente quer deixar Jesus, a gente quer fazer tudo como se fosse aquele menino mimado que bate o pé e eu quero, e se não der, ele chora e desmaia e passa mal. Deus, mas é essas misericórdias que faz dizer: eu lhe criei, Eleni, eu lhe criei Deise, eu conheço a sua estrutura, e é por isso que eu relevo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, é importante nos chegarmos a Deus com a nossa sinceridade do coração, de chegarmos a Ele, nos debruçar para Ele, lembrando sempre que Ele é grande, Ele é Deus, e que nada fica em oculto aos seus olhos. Nunca podemos esquecer disso. Ele está vendo tudo e Ele sabe de tudo. Por que não tomou ainda providência? Porque não chegou o tempo. E qual é o tempo? O tempo é o dele, é o Kairos, é o tempo de Deus. Existe o tempo, deixa eu lhe dizer uma coisa, Deus não nos prova além das nossas forças. Tem hora que você diz, eu lembro, irmãos, na época que eu vim morar do interior aqui, fui morar numa casa de uma tia minha, que era muito difícil morar lá. E no primeiro dia que eu cheguei, eu já comecei a cantiga. Jesus aqui não dá certo. Jesus aqui... Vai ser aquele... A tartaruga fala assim, eu sei que eu posso, eu sei que eu posso. Ela vai andando bem devagarzinho, eu sei que eu posso, eu sei que eu posso. Jesus não dá certo, Jesus não dá certo. Desse Jesus não dá certo, irmãos, a graça dele foram 2 anos. No dia que eu disse para ele que eu descansava e ele fazia, ele trabalhou e ele fez o melhor. Glória a Deus. Então, às vezes a gente não recebe porque a gente entrega com uma e devolve com a outra, para enganar nós mesmos às vezes, de que a gente entregou. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa nesta noite, o Senhor está pedindo para você entregar e confiar e descansar. Os que confiam no Senhor serão como montes de Sião, não se abalam, mas permanecem para sempre. O salmista exaltava a Deus pelo seu caráter. Que outro caráter a gente pode dar como atributo de Deus? Sua clemência, nome bonito, tem até José Clemente, né, que colocam, clemência, disposição para perdoar. Isso, para quem tem temperamento sanguíneo, irmão, sabe que não é coisa fácil. O sanguíneo, ele junta com facilidade, mas na mesma facilidade que ele junta, ele espalha. E quando ele se espalha, irmãos, por isso que os temperamentos têm que ser controlados pelo Espírito Santo de Deus. E aí eu me recordo de uma dessas... É sempre bom, quando a gente passa, a gente poder exemplificar.
No trabalho é normal que às vezes nós tenhamos, algumas vezes, umas discussões calorosas, umas opiniões diferentes e dá aquela forma expressiva, com muita avidez. E um dia aconteceu no meu trabalho. Eu me posicionei e tal, mas fiquei com aquela raiva no coração por uma situação que aconteceu. Cheguei em casa, fui ler a Bíblia e tal. Quando foi no outro dia que eu fui orar na presença de Deus, eu não sentia Deus. Eu tenho alguma coisa errada, eu não estou em pecado. Comecei a lembrar da amnésia, eu não estou em pecado. E eu senti aquela coisa pesada, irmão, parecia um edifício em cima de mim. Foi quando Deus lembrou que no meu coração existia raiva. Aí o Senhor disse assim, quando for mais tarde, é muito cedo, era uns 5h30, quando for mais tarde, ligue para fulano e peça perdão. Irmão, na hora eu digo, claro que é a minha mente, não vou fazer isso, é a minha mente. Jesus não ia fazer isso comigo não, porque sabe que eu era vítima daquele negócio. Aí Jesus conhece a gente e fez assim, ligue para fulano e peça perdão. Levantei, fui para lá, fui para cá, beijei menina, beijei mulher, para tentar desparecer que não era Jesus. Mas quando deu 9 horas, ligue para fulano, peça perdão. Aí eu disse, eu entendi. A ovelha conhece a voz do seu pastor. Tem hora que você quer se enganar, mas você conhece quando é Deus que fala com você. Aí liguei para ele, irmão, a voz faltava, travava, queria chorar, mas eu disse, quando a pessoa atendeu, eu disse, fulano, aqui quem fala é Sandro, para ele saber. Ele disse, eu estou lhe ligando, porque eu sei que eu me excedi naquela situação. E hoje pela manhã eu fui orar e não senti o meu Deus. Glória a Deus por isso. Não senti o meu Deus e a condição era porque eu estava com raiva de você no meu coração. E o meu Deus que me ama e ama você, disse que eu ligasse e pedisse perdão. Aquela voz do outro lado trêmula disse, eu também não estava em paz com isso. Mas tinha uma diferença, eu conhecia Jesus, ele não. Eu tinha a obrigação de ir lá. Irmão, depois que eu fiz aquilo, o dia fluiu, tudo aconteceu, e a glória do Senhor é quem prevalece. Escute quando Deus fala com você, glória a Deus. Pode ser até que você tenha que negar a si mesmo. Faça isso, tome sua cruz e siga. Fidelidade. Outro atributo lindo de Deus, mais 5 minutinhos só, irmão. Fidelidade de Deus. Em Deus nós podemos confiar. Tem coisa que você conta a uma pessoa e no lugar de você ter um problema passa a ter 2, porque aquele irmão, aquela irmã era boca de candinha. Lá no interior a gente chama que a boca de chafudo é boca de candinha. E aí, ao invés de você ter um problema, agora você tem 2, porque só você e a igreja estão sabendo de tudo. Numa hora dessa, irmãos, o salmista dizia isso. Deus é fiel. Nele nós podemos confiar. Quem de nós que aqui está, ou nossos irmãos que estão em casa, pode dizer de algum chafudo que nós contamos para Deus e Deus veio e contou que eu tinha dito para ele? Mas eu sei que eu e você tem um testemunho de dizer que quando eu desci na presença de Deus e disse, Deus, na minha casa está faltando isso, Deus, eu preciso de uma providência com o meu filho, Deus, do outro lado, usa alguém e diz assim, assim diz o Senhor, sou eu que faço na tua vida. Porque o meu Deus, que é fiel, ele tritura e faz o que é melhor para nós. Minha esposa estava com 7 meses, irmãos, de gestação da nossa primogênita Sara. Eu trabalhava no aeroporto, uma situação financeira muito difícil. Só empatava, a gente comia, aquele negócio, a gente agradecia a Deus e comia, mas não sobrava para ir chovar ou para nada. E quando foi um dia, eu olhei para o céu e disse, Deus, minha esposa está linda. Ela é linda e está mais ainda com esse barrigão, que tem hora que eu penso que até é gêmeos, mas ela já está com 7 meses. E aí eu comecei a chorar e a olhar para o céu e disse assim, mas eu não tenho uma fralda ainda da minha filha. Deus é aquele que escuta, glória a Deus. O telefone toca, irmão. Um amigo meu que trabalhou comigo na Varig, na época, no aeroporto, morava nos Estados Unidos, como ele ainda mora hoje, aquele telefone toca. Eu nem tinha fechado meu pensamento, ainda estava as lágrimas descendo e olhando para o céu. Ele disse, Sandro, me bateu uma saudade e eu liguei para você. Estou sabendo que você casou e que já vai ser pai.
E eu gostaria muito de poder lhe ajudar. Mas você, eu aqui não tem como, mas tem uma forma. Eu sei que você está com o seu visto em dia. Venha para aqui. Estou sabendo também que você vai entrar de férias daqui a 2 meses. Pegue suas férias, venha para cá. Você vai trabalhar comigo e aqui nós iremos lhe ajudar. Irmãos, Deus tinha preparado algo extraordinário. Glória a Deus. Fomos trabalhar, irmãos, naquele glamour do aeroporto, quando a gente diz assim, das 4 fitas aqui, sentado, e eu fui trabalhar lá com limpeza em concessionária. Como eu não tinha visto trabalho, depois de 6 da noite é que eu podia trabalhar. Limpava a oficina, irmãos, de 6 até umas 2 horas da manhã. Que alegria era lavar aqueles banheiros, que alegria era lavar aquele piso, porque eu sabia que aquela providência era a providência do meu Deus. Eu não podia olhar com os meus olhos, dizer assim, foi isso que tu ouviste para fazer por mim? Como era bom. E quando eu ia limpando aquelas salas, irmãos, eu ia orando e dizia assim, Deus, eu não conheço quem senta nesta cadeira, mas eu sei que tu não me trouxeste de tão longe só para limpar. Aqui tinha outras pessoas. Abençoa cada pessoa que entrar neste lugar. Irmãos, e ali a glória de Deus descia, eu chorava, eu falava em línguas, porque eu sabia que o meu Deus tinha ouvido a minha oração, glória a Deus. 15 dias se passaram. Vou receber meu primeiro salário lá. Acostumado aqui, quando já recebi os meus reais, agora ia receber em dólar. Irmãos, quando eu fui, ele recebeu, eu disse, ele me pagou os 15 dias, e eu digo, agora eu vou para o Walmart, para nós comprarmos algumas coisas. Vamos para o Walmart. Quando chegamos no Walmart, irmãos, eu peguei umas coisas muito bonitinhas que tinha, uns bares, e ia ligar para minha esposa, que eu não entendia nada disso, ligava, fazia vídeo e tal. Quando eu cheguei no caixa para passar tudo, Deus é Deus, Ele é grande, Ele é majestoso. Aquele homem disse, guarde este dinheiro, nós já providenciamos uma passagem, você é recém-casado, sua esposa está para ter filho, você não vai ficar 30 dias aqui direto. Todas estas compras, os seus amigos aqui já me deram o dinheiro, elas já estão pagas e o que você ganhou é para você levar para a sua casa. Glória a Deus. Peguei o voo, irmão, de Miami para cá, cheguei em São Paulo, o voo lotou, fiquei até a noite e puxava, eu tinha 2 carrinhos. Eu disse, Jesus vai dar excesso. Sabe quem foi que abriu, irmão, assim para me passar? O funcionário da Receita Federal. E não perguntou o que eu tinha dentro daquelas malas. Sabe por quê? Porque Deus é Deus. Porque Deus é grande, é majestoso, glória a Deus. Chegamos aqui no sábado à noite. Segunda de manhã eu estava voltando, irmãos, para trabalhar mais 15 dias. Trabalhamos, Deus nos deu tudo, irmãos. Do berço, a cadeira de dar de mamar, eu trouxe de lá, nas mãos e no aeroporto. Como você trouxe isso? Não sei, mas eu sei que eu trouxe. E aí serviu para minhas 2 filhas, para você saber que Deus é grande e é majestoso. Glória a Deus. E o último ponto, que a hora foi embora, nós vamos falar do é que o salmista exaltava a Deus pelas suas grandes obras. Versículo 4. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração e anunciará as tuas proezas. Seu genro é crente, sua nora é crente, seus netos são da sua família, conduza-os para a igreja. Conduza-os para o culto doméstico. Repasse aquilo das experiências que você tem com Deus, para que ele possa entender como Deus é quem faz na nossa vida. Tenha sempre esse momento. Não só fale para ele de Covid, não só deixe ele ver filme, não só deixe ver jogos. Uma geração, o salmo diz assim, uma geração passará para outra geração. Como é bonito quando nós olhamos às vezes, uma pessoa diz assim, na minha casa eu acho muito lindo, meu sogro tem 7 filhos. Foram criados numa época muito difícil. Moraram em vários lugares no Brasil, dentre um deles no coração da Baixada Fluminense. Quando nós olhamos para um cenário desse, às vezes você diz,
Um deles pode se perder. Mas eu acho muito bonito quando, às vezes, minha esposa diz assim: eu erro isso, mas eu tive ensino na minha casa. Andaram, mas todos os dias ela olhava e via que o pai estava na mesa lendo a Bíblia. Eu vejo isso na minha esposa todos os dias, ela lendo a Bíblia. Ela olhava e quando a situação se levantava, a mãe fazia campanha e cantava 7 hinos. Lá em casa as campanhas no mínimo 7 hinos, porque são ensinos que a gente tem de geração para geração. Nós que somos os mais novos, temos esta missão de dar continuidade. Se os nossos pais nos honram como nós honramos os nossos pais, nós temos uma grande missão, dar continuidade. Quando assim fazemos, nós temos igrejas sadias. Os líderes não têm problema nenhum, que às vezes um pastor presidente, um pastor de campo, um coordenador, tem dificuldade de agregar pastores a ele, porque muitos não querem ser. Ou que são trabalhosos. Bom quando são saudáveis. E essa função, eu tenho 2 filhas, elas um dia podem ser dirigentes de círculo de oração. Elas podem trabalhar em conjuntos. E a missão minha e da minha esposa hoje é ensiná-las o caminho que devem andar. A maturidade espiritual vai nos ensinar cada dia, irmãos, que devemos estar no centro da vontade de Deus. Só para nós encerrarmos, o salmista no Salmo 145 engrandecia a Deus porque Ele era majestoso, Ele era grande, possuía um caráter nada igualável e, por fim, pelas grandes obras e a maior obra que Ele fez, a maior obra que pode ser registrada que Deus fez, foi por mim e por você, dando Jesus na cruz do Calvário. E o nosso irmão Lucas, não o Lucas do irmão Carlinhos é uma bênção, mas nosso evangelista lá, Lucas, mesmo de longe, devidamente validado e atestado, porque ele está dentro do tema da canonicidade bíblica. Quando ele viu na cena do Calvário, uma grande multidão se aglomerou. Eram 3 que estavam ali na cruz. Pode ter certeza que aquela multidão estava mais pelo do meio. Do lado esquerdo, foi ouvido aquela voz que dizia assim, que gosta de se beneficiar das coisas. Se tu és Deus, desce e salva a nós também. É aquela pessoa que gosta de se aproveitar. Mas do outro lado tinha aquela pessoa que eu ouvi dizer assim, que reconhecia a majestade de Deus, diz assim: Senhor, Deus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. É reconhecer que Deus é Deus. É Ele que providencia o nosso esposo quando é jovem, é Ele que providencia a esposa do moço, é Ele que providencia o emprego, que às vezes a gente tem aquela ansiedade, qual é a porta? Descansa no Senhor. Aquietai-vos e sabei que Deus é Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.